Oi, meu nome é Ana Laura, eu sou estudante do Instituto Federal de Santa Catarina. Eu curso técnico integrado em eletrotécnica e eu vim aqui apresentar um trabalho da unidade curricular Português e a História da Literatura Brasileira. O meu trabalho é sobre o livro Crônicas do Crack, do autor Luiz Marra. Ele era um médico psiquiatra, mas especialmente da crônica Sísifo no Caminho das Pedras. Baseada nessa crônica, eu montei um trabalho artístico, que é esse daqui, que eu vou mostrar ele, a montagem dele, eu vou mostrar a montagem dele aí a seguir no vídeo. E conforme eu for mostrando como foi a montagem, a preparação de todo esse trabalho aqui, eu vou explicando um pouco mais sobre a vida do autor, uma breve biografia sobre ele, e também vou explicar o porquê que eu fiz o trabalho dessa forma e explicar o contexto dessa arte, tá bom? Então, acompanhe aí enquanto eu vou falando. Bom, o livro Crônicas do Crack, do médico psiquiatra Luiz Marra, ele se baseia na sua experiência que ele teve durante seus atendimentos por 15 anos na zona leste de São Paulo, com pacientes que tinham dependência química, tanto no crack quanto em outras substâncias químicas. O primeiro contato que Marra teve com esse universo dos dependentes químicos foi uma visita à Cracolândia, na região de São Miguel Paulista, no início da década de 2000 aproximadamente, que ele percebeu o quão vulnerável estava essa área e o quão interessante podia ser pesquisar mais a fundo sobre a vida dessas pessoas, sobre suas experiências. E Marra sempre demonstra o olhar atento e dedicado às periferias de São Paulo. A forma como ele descreve os personagens nos seus livros são muito específicos e individuais de cada característica de cada personagem. Ele conta a história desse personagem detalhadamente e são baseadas em pessoas reais, em pacientes o qual ele já atendeu em seu consultório. Então eu creio que isso traz a essência da crônica. Crônicas, elas são coisas da vida, coisas diárias mesmo, que a gente observa assim e às vezes muitas pessoas não enxergam, mas através da crônica nós podemos trazer um olhar aguçado a determinadas áreas da vida que para o cotidiano eles são invisíveis. Além de Crônicas do Crack, Luiz Marra ele já escreveu outros 2 livros, sendo eles o Coletivo Aleatório e o Diário Perdido do Jardim Maia. Na história da crônica, Marra ele relaciona a história de vida do personagem principal, MM, com o mito grego de Sísifo. Na medida em que o personagem vai contando sua história para o médico, ele vai relacionando a história de vida do personagem com o mito grego, sendo assim fazendo com que o personagem reflita sobre seus próprios caminhos, sobre suas próprias decisões. Eu decidi fazer o meu trabalho artístico dessa forma porque é inspirado no mito de Sísifo, que é o mito que Marra encontrou para associar a experiência de vida do personagem principal da crônica, o MM. No meu trabalho, eu quis representar como se fosse uma pessoa empurrando os próprios problemas até o topo de uma montanha, mas no fim sempre acaba voltando esse mesmo problema. Assim, da mesma maneira que Marra associa a história do personagem principal da crônica. E a minha opinião final sobre o livro é que ele é um livro muito bom. O autor usa uma linguagem de fácil entendimento, é uma linguagem acessível para várias pessoas, é uma linguagem que faz com que a gente se coloque no lugar do personagem, a narrativa que o autor faz, as comparações com as mitologias. O autor, ele realmente faz com que a gente se sinta dentro do mundo do livro, dentro da cabeça das pessoas da qual ele atende. E esse foi o resultado final do meu trabalho artístico. Eu pintei ele todo de prateado para ficar numa cor única, como se fosse uma alusão
as imagens que a pessoa quando utiliza o crack tem. Nos detalhes ali eu fiz como se fosse um caminho com pedras mesmo, subindo um monte onde tem um caminho de pedras e essa pessoa tenta empurrar essa pedra. Já na tampa da caixa eu coloquei uma frase que me marcou muito, que foi a frase que o Luiz ele falou para o seu paciente no fim da crônica. Essa é a caixa tampada. E foi isso, muito obrigada por assistir até aqui e até uma próxima!